Estamos aqui mais uma vez no episódio do podcast Homens que Choram, HQC Cast. Hoje estamos recebendo uma pessoa ilustre que há muito tempo vemos tentando entrar na agenda dele, mas graças a Deus nesse ano de 2025 conseguimos obter sucesso, né, Mr. Manuel? Apresenta aí nosso convidado de hoje. É isso aí, nosso irmão, nosso amigo de longas datas. Verdade. Seja bem-vindo para a Dez. É uma honra ter você aqui. Esse é um outro de coração. Amém, Pai? Amém, obrigado. De amizade, tomar cafezinho junto, né? O pastor Saulo diz assim, é um homem que a gente ama de graça, né? Mas não é de graça. É pela unidade de Cristo, pelo sangue dele, pelo Espírito Santo, né? Amém, Pai. Nos une. Obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia aqui abençoada sobre homens que choram. Verdade. Você viu algum chorar, Pai? Ah, sim, já. E o pior de tudo é que às vezes eles não choram em qualquer lugar. E às vezes, muitas das vezes, chora em lugar que não deveria, com pessoas que não respeitam e acaba, em vez de ajudar, de acolher, acaba atrapalhando a vida dessas pessoas, desses homens. Agora, a pergunta que o Franco gosta de fazer para todo convidado. Como a gente inicia o nosso podcast aqui? Quem é o pai da Dez? Quem sou eu? Primeiro que é bonitão, não toca assim, né? Então, eu sou natural de Jalpaci, Goiás. Eu nasci em Porá, né? Mas meus pais e minha mãe nasceram em Porá, mas só nasci. Meus pais há 71 anos, 72 anos já, que moram na fazenda, município de Jalpaci, Goiás, cidade de 3 mil habitantes. Eu sou o terceiro filho, o último de 3 filhos, né? Meu irmão, o Adélio, o Adirce e eu. Caçulinha, o Dobrazinho da mamãe. E o papai sempre eu sei que tipo de gente que eu trouxe no mundo, né? Mas assim, eu estudei na roça até a 4ª série, depois de 5º ao 3º ano, nós estamos em Jalpaci, Goiás, né? E é onde que eu tenho todo o orgulho, toda a minha origem lá. E ao 3º ano eu já saí de casa dos meus pais, da minha cidade, Jalpaci, Goiás, direto para o seminário. Ficamos 10 anos em Goiânia, estudando na PUC, filosofia, teologia, 2 anos e meio de psicologia. E o ano de estágio eu fiz em Foina, em Goiás, né? Foina não, tem vários. Tem vários, tem acolhimento, eu amo demais essa. Tanto é que existe o divisor, né? Antes do Foina e depois, porque o Foina que me projetou para Goiás e depois acabou me projetando para o Tocantins e para o Brasil todo. Hoje que a gente é muito amado, não conhecido em todo o Brasil. Mas então, assim, e aí, tem 18 anos que eu vim oficialmente para a Arquidiocese de Palmas, né? Eu cheguei aqui como estudante, moramos 6 meses em Novo Acordo, fui professor em Novo Acordo, depois ficamos 2 anos em Rio Sono, eu dei aula em Rio Sono, eu fui ordenado diácono em Rio Sono e fui ordenado padre em Novo Acordo, mas morando em Rio Sono. Então, de Rio Sono eu vim para Taquara-Sul Grande, onde eu comecei o ministério de padre. E como que foi assim esse chamado do senhor assim para o pastoreio, para o seminário? Como é que assim? Conta para nós um pouquinho da sua história. Engraçado, Frank, que muitas das vezes as pessoas questionam, talvez seja que mais questionam hoje da vida da Igreja Católica, a nossa igreja, é o celibato do padre, né? E o que mais me chamou a ser padre foi a questão do celibato, da castidade, porque eu pensava assim, eu vou casar e naturalmente eu vou ter filhos e vai ocupar muito o meu tempo. E eu sempre quis o meu tempo muito livre. Até uma senhora que cuida de mim fala assim hoje, papai, eu tenho dó se você tiver essa mulher, eu tenho dó dela, ou senão eu sei que ela te batia todo dia, né? Porque eu saio de casa para tomar café e chego 3 dias depois, né? Então você não tem horário, não tem paradeiro, não tem, entendeu? Então eu pensei, não, o senhor, eu tenho essa convicção que é um milagre da minha vida, um milagre do meu ser padre, porque assim, tanto é que eu enfrento desafios humanos, independente de instituição, porque eu sei que ele me fez padre. Eu sei quem continua me fazendo padre, porque o ser padre é renovação todo dia, ser pastor, ser bispo, quer dizer, o ser de Deus não é um copo desse que fica pronto, você usa a vida, não. Você precisa renovar todo dia, que muitos foram pastores evangélicos, foram padres, e hoje não são mais, porque talvez não soube renovar esse ser padre, não soube buscar na fonte, que é o Espírito Santo de Deus, essa aliança de Deus conosco. Então hoje, o que me faz ser padre, o que me fez e continua fazendo, é eu ser instrumento de Deus de salvação, instrumento. Quem salva é Jesus. Mas nós somos canais de bênção ou de maldição. E eu tenho consciência que eu tenho sido motivo de bênção para muitas pessoas. Talvez eu não consiga ser para todos ainda. Nem Jesus conseguiu, né, padre? Mas a gente esforça para ser o máximo possível e ter convicção que
eu enfrento o céu e a terra, o mar, eu diria, para anunciar Jesus, e, sobretudo, para dizer, a minha convicção, o meu separo é de Deus, não é de ser humano. Quanto tempo já de ministério, padre? 16 anos e 6 meses. 16 anos. Nesses 16 anos, conta para nós aí, quantas vezes o Padre Adécio chorou, ouviu o homem chorar? Eu, depois de padre, eu já tive várias decepções, mas Deus me deu a graça de chorar de alegria. Tipo assim, a gente teve momentos que a gente recolheu, eu pude contar com ombros, com abraços, e pessoas de outras religiões que me acolheu, e eu tive esse suporte, que não entrei em desespero, não entrei em depressão, não desisti, mas assim, agora ouvir pessoas chorando, são muitos homens, né? E a minha preocupação, pastor Frank, é muito grave, eu creio que seja o isso do senhor, a igreja, a igreja católica, ela valoriza tanto o ouvir as pessoas, que a gente sacramenta isso com confissão, mas não é simplesmente pecar, é muito mais que isso, porque todos nós temos o nosso momento de angústia, tipo assim, a gente precisa também desabafar. E muitas das vezes a gente vai desabafar com alguém que não respeita, alguém que não tem essa presença espiritual para te ajudar, e aquilo que era dor sua, em vez de virar dor do outro, vira gozação. E as pessoas começam a brincar com o nosso sentimento, brincar com a sua vida, ter você na mão. Então, assim, eu já ouvi muita gente chorar. E é bacana que quando as pessoas nos procuram como líder espiritual, eles acreditam em nós, eles confiam em nós, e, sobretudo, a gente acaba mostrando que o homem também chora, e Deus acolhe as nossas lágrimas, e Deus é que dá o suporte ao nosso chão. Um versículo que diz que nenhuma das nossas lágrimas cai em vão, né? Porque ele conta cada uma das nossas lágrimas. Eu acho que é o melhor lugar para a gente poder chorar nos pés dele. Eu gosto muito dessa ideia da Igreja Católica, da questão da confissão. Uhum. A Bíblia fala assim, em João, confessar o seu pecado a Deus para ser perdoado, e para o irmão para ser curado. Verdade. Então, quando eu confesso para o meu irmão, que eu abro meu coração, eu sou curado, eu sou sarado. O meu irmão, ele é instrumento de cura. Verdade. E, assim, dentro do confessionário, as pessoas choram de verdade. É interessante, antes de comentar essa colocação do senhor, é tão sério o sacramento de confissão da Igreja Católica, se eu contar para outro padre, sim, que o que eu ouvi no confessionário, a instituição, a igreja, retira a batina de mim. Quer dizer, eu perco o meu ministério, isso é interessante. mas para outro padre. Então, quer dizer, o que você contou para mim é para mim. Na verdade, eu tenho consciência, não é para mim, é para Deus. Eu apenas empresto meu ouvido, e nós nunca dizemos assim, eu, Padre Adécio, te perdoo. Não, em nome de Cristo, Cristo te perdoa. Então, o sacramento, ele só tem validade quando o padre diz assim, eu, pelo ministério sacerdotal, em nome de Cristo, em nome dele eu te perdoo, mas não é o padre, é o Cristo que perdoa e cura a ferida. E assim, tem várias experiências, claro, centenas, mas assim, hoje tem uma das experiências mais fortes que eu sinto, que eu vivi na minha vida, tem uns 13, 14 anos. Início do ministério. Bem assim, novinho, pensando que eu era o cara, né? Isso. E eu lembro que eu estava fazendo Esperança, e a pessoa os jovens, eu fui responsável pela Esperança Lajeado durante 3 anos, né? E eu lembro que toda terça-feira eu passava ali com os meninos, né? À noite, celebrava, ficava ali ouvindo, atendendo. Né? E eu lembro que um dia, um jovem, eu ia para a capela, era de vidro até hoje, e muito pequena de vidro e transparente, quer dizer, tinha toda a liberdade de atender, mas ao mesmo tempo as pessoas de fora viam o que estava acontecendo. Eu acho bacana isso, né? E aí, eu estava dentro da capela, e o jovem de fora, né? Ele tinha vergonha de entrar, né? Aí não queria entrar, eu esperando ele, que eu estava sozinho, ele era eu próximo, ele assim, né? E ele nada, aí eu cheguei na porta e falei assim, entra, filho, tô te aguardando. Quando eu disse assim, ele só chorava, certo? Aí, resumindo, ele nunca tinha, com seus aí 32 anos, ele nunca tinha escutado a palavra filho, né? Aí ele chorava o tempo todo, e a história dele foi interessante, assim, interessante de forma negativa, mas importante depois da superação. Ele é natural de Guarapari, no Espírito Santo, filho de um casal já de idade naquela época, ele era solteiro, e o que ele fez? Ele envolveu com droga, acabou levando o sobrinho também para a dependência química, e através do irmão dele aqui do Pará, ele conheceu a Fazer Esperança e me pediu ajuda. Nós acolhemos a Fazer Esperança e veio. Aí ele pega,
ele leva o sobrinho junto. Aí o sobrinho pede uma pedra de crack pro irmão, né, pro tio, o irmão do que tinha levado ele para droga, e ele não quis dar. E o sobrinho mata o tio por causa de uma pedra de crack. Aí o seguro de vida do tio saiu a metade para a noiva, que ele estava noivo, e a metade para os pais. E esse jovem, que nós Economia Esperança, acabou com todo o dinheiro, a metade da vida do irmão na droga. Imagina o pai perder o filho para a droga e matado pelo sobrinho neto e o próprio filho, o outro filho. Então chegou um ponto que ele tentou pular de um prédio e eles acabaram pegando ele, né? Claro que é Deus. E aí já veio parar nas nossas mãos aqui na Fé Esperança Lajeado. E hoje ele deu a volta por cima. É um grande pai de família, mora em Balsa, no Maranhão. Casou com psicóloga. Hoje é um cara da confiança lá num plantador de soja. Tem um filho maravilhoso, mano. Então, assim, são histórias fantásticas a partir da cura, da orientação, da confissão, da oração. E a gente olhando, ouvindo o padre falar, a gente vê assim, a emoção nos olhos dele. Padre, qual a importância de mudar o destino de uma pessoa? O pastor, o padre, precisa saber disso. Você nunca vai ser esquecido. A pessoa passa a ter você como uma referência, como uma inspiração, e ele tem um sinal de gratidão que não há dinheiro que paga, não há dinheiro que compra. Então, assim, tanto é que hoje há muitas pessoas que não me conhecem. Quem me conhece me respeita e vai saber que o Padre Adércio não é o Bispo Manuel, não é o Pastor Franco, não é nenhum outro, que a mídia digital não é igual a de ninguém. Então, eu não tenho que ser igual o Dom Pedro, igual outro padre, não. Eu sou o Padre Adércio. Claro que eu tenho um compromisso de celibato, de rezar a missa, mas eu não aceito me comparar com nenhum outro padre, porque eu não me comparo com outro padre. Porque cada padre, isso é a grandeza do Criador, nos criou individuais, cada um com seu carisma, com seu dom. Então, assim, e os pastores, os padres aí dentro, não sabem, eles um dia esperem Deus que tenha essa experiência que eu já tive. Quer dizer, sinal de gratidão. Hoje, quando fala mal do Padre Adércio, porque às vezes acontece alguma polêmica, e como que as pessoas se levantam, como na minha enfermidade, quer dizer, os pastores chorou tanto, né? O pastor Saulo, eu lembro que ele coordenava um grupo de pastores de vigília às 5 da manhã em oração na Assembleia de Deus pela minha saúde. Quer dizer, aí deixa debaixo, não é no tapete, debaixo da mesa, placa de igreja, diz, não, aqui o que está em cima da mesa é a chique, o que tá em cima da mesa entre nós é o céu, é a salvação de pessoas que estão pedindo, não é doutrina, não é igreja, é o respeito, é o amor, é o céu. Então isso vale mais do que dinheiro, ouro e prata, vale mais do que qualquer igreja. Você falou uma coisa interessante, Padre, a questão da comparação, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que, principalmente com as redes sociais, os youtubers, né, ficou muito gritante, assim, cristalina essa questão da comparação, né? Só que muitas das vezes o homem, aqui falando do homem, nós nos comparamos com aqueles que estão melhores do que nós. E muitas vezes esquecemos de olhar um pouquinho para baixo, um pouquinho para trás e ver aqueles que estão em condições piores do que nós. E isso, muitas vezes, nos impede de ser grato por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Né? Nós vivemos numa cultura machista, querendo ou não. Por exemplo, nós somos contra. Tem tantos benefícios para as mulheres, lei Maria da Penha, isso, aquilo, quer dizer, e para os homens. Porque, querendo ou não, isso é minha visão, quer dizer, querendo ou não, tempo em nós, acaba passando para os homens, em formas geral, que homem é resistente, homem é super-herói, é blindado, não é assim. Homem é ser humano como as mulheres. Claro, cada tem o seu perfil, a mulher desde a criação tem a sua sensibilidade, por isso a mulher gera filho. Porque, quer dizer, eu tive um retiro uma vez, eu não era padre ainda, e eu nunca esqueci da comparação, o palestrante falava da comparação da criação do ser humano, né? Quer dizer, a mulher, o Criador criou em forma de jarra, de um botija, assim, quando você lembra de jarra, você lembra da água, e a água é sinal de vida. Então, o corpo da mulher é criado em forma de jarra, e desde a criação, Deus vai, você vai gerar vida, você vai ser fonte de vida. O homem somos criados em forma de seta, né? O homem, quer dizer, o seta é aquele que indica o caminho, a direção, é a referência da família, é o homem. Não é que é mais, não. São papéis diferentes, mas todos têm a sua importância, têm a sua dignidade, têm que ter o seu respeito. Mas o homem,
nós precisamos tomar consciência que nós somos seres humanos, limitados, frágeis, e precisamos de ajuda, precisamos, né? Eu não vou no psicólogo, não vou no pastor, não vou no padre, porque eu sou o cara. Não é nada. A gente chora, a gente sente dor, a gente se decepciona, a gente desiste, a gente entra em depressão, e é muito sério hoje o quanto de pessoas depressivas, quando suicídio, que nós temos no Tocantins, é justamente que nós não tomamos consciência de autoajuda. Além de Deus, procurar um instrumento dele, do médico, da psicologia, da religião, de nós colocar Deus vai me encaminhar uma pessoa, vai capaz de me ouvir, capaz de me curar, capaz de ajudar eu a sair de fundo do poço que eu estou. E aí, quando isso não acontece, a maioria das vezes suicida, mata, é delicado. Essa questão da comparação é algo muito sério que nós temos tentado demonstrar aqui, né, através de experiências como a da vida do senhor e de outros que já tivemos a oportunidade de entrevistar, que nós somos seres únicos, né? Você ainda fala do senhor dizer, eu não me comparo com ninguém, então também não me compare. Porque nós somos realmente seres únicos. Foi criado com a sua digital, né? Toda a nossa digital, a nossa íris, né? Está agora fazendo a leitura facial dos celulares e outras tecnologias, para demonstrar e ficar cada vez mais claro que nós somos seres únicos, seres exclusivos. Apesar de, às vezes, ficarmos clones nossos, né? Pessoas parecidas. Lembra fulano, lembra fulano. Mas nós somos... Eu tenho um casal de gêmeos e mesmo eles que são gêmeos, né? Eles têm a sua identidade, têm a sua... Seu temperamento, a sua natureza. Tem, né? Um é mais emocional, o outro é mais... né, ousado, mais corajoso, o outro já é mais medroso. Então, assim, se você vê, é nítido isso, né? Não que a gente esteja comparando, mas está analisando e identificando, acho que é a palavra correta. Identificando o perfil de cada um. Assim somos nós homens, né? Temos que... há um versículo que eu gosto muito que diz assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu creio que o homem ele precisa entender, ter a autoconsciência dos seus pontos fracos. Eu vou contar algo que, muito na minha intimidade espiritual, minha pessoal até. Eu brinco muito, porque, para dizer que eu falo brincadeira, que eu já superei um trauma, e hoje eu sou amigo deles. Eu fui expulso 4 vezes de seminário em Goiás, né? E meus pais não imaginavam que eu estava indo para o Tocantins, não é porque eu queria, mas é porque foi um lugar que me acolheu, foi que eu saí de Palmas, isso tem 20 anos atrás, né? Então, eu lembro que não tinha mais, eu fui para os 4 lugares, eu procurei umas 6 dioceses, não, você tinha que ficar aqui 1 ano para adaptar, para ver se você realmente tem vocação e tal. E eu acabei sendo acolhido em Palmas. Viemos para Palmas, temos 6 meses aqui, acabamos dando certo em Novo Acordo, justamente por desafio também de me comparar, de querer me moldar, me colocar na forma, e isso nunca deu certo comigo, né? E aí acabou, o padre, eu não quero ele aqui comigo, pode tirar ele aqui e levar para outro lugar, né? O padre transformou na época, eu era estudante. Isso é Novo Acordo, né? Aí o Dom Alberto, na época, de Palmas, me procura, senão eu vou tentar voltar para Goiás, né? E eu acabei ligando para o bispo, que sempre foi meu paizão no Rubiataba, hoje aposentado, também em São Paulo, Aparecido Norte, Dom José Carlos Oliveira. E o que acontece? Eu acabei ligando para alguns padres, né? Aí, resumindo a história, eu saí de Palmas para ir em Los Orlando, os padres estavam em retiro, com um único objetivo: me apresentar novamente para a Diocese de Rubiataba e pedir ali os 16 padres da Diocese da época, com o bispo, que me acolhesse de volta, porque eu queria ser padre de Rubiataba, ali regional, onde eu tinha estudado por último, né? E o bispo era o sonho dele, eu seria o último padre ordenado por ele antes de aposentar. E, quer dizer, e aí a palavra de Deus aumente, né? Maldito o homem que confia no ser humano, no outro homem, né? E eu acabei confiando muito, não vai dar certo, eu liguei para o padre, tal. Quando eu dormi em Mozarlando, e era na fazenda, aí eu falei, não, eu me levaram à fazenda que estava o retiro. E alguns padres, acho que já sabiam que eu ia e não queria me acolher de volta, o que eles fizeram? Eu ia finalizar o retiro com o almoço no outro dia. Eles anteciparam, dizendo que ia precisar de fazer uns trabalhos de faculdade online e tal, enfim. Terminaram o retiro à noite. Quando nós estamos indo para a fazenda, já encontramos com eles voltando. Aquele dia eu fui, assim, não seria no fundo do poço, acho que foi um tique mais. Assim, a decisão foi tão grande, e agora, né? O que eu vou fazer? Com que cara que eu vou voltar para Palmas? E não, eu não fui, não deu certo, né? E aí, eu lembro que aquele dia eu precisei do colo de Deus. E aí o bispo ficou preocupado comigo, né? Falou assim: André, só ficar uns 2 dias no Rubiataba comigo. Falei, Dom Carlos, muito obrigado. Ele chorava comigo aquele dia, e nem estrada, falou, cara, eu preciso da minha família, eu preciso da minha mãe e do meu pai. E pior que meus pais nunca sonharam com isso, a realidade. Ele não tinha a humildade de dimensão. Eu nunca contei isso para meus pais, né?
Eu estou contando agora ao vivo pela primeira vez aqui. E aí, naquele dia, eu lembro direitinho, o Dom Carlos me deixou na Faina, de Faina eu peguei para meus pais. Quando meus pais não sabiam de nada, né, minha família biológica, e eu aquilo arrebentado. E agora, né? E aquilo aí não tinha outra, outra opção. E eu acabei um dia ligando a Canção Nova, naquele momento ali, eu fui buscar a fazenda e liguei a Canção Nova. E quando eu liguei a Canção Nova, era o lançamento do DVD do Padre Cleidmar Moreira. Se o impossível vai acontecer, Deus pode realizar. Se impossível, e era dia do padre, cara. E eu nem sabia que era dia do padre, com a Augusto, assim, e estava tão né, transtornado naquele momento. E aí ele disse assim: você vai ser padre, sim. É porque até então você colocou a sua confiança no ser humano. Coloque a confiança em Deus, porque o impossível Deus vai realizar. Aí o Padre Cleidmar na Canção Nova, que achou de Paulo em São Paulo, pela TV, ele começou a contar a minha vida, viu? Ele, assim, aí ele cantava aquele sim, o impossível a nós. Ele vai. E assim, ali eu tomei posse daquela palavra, aquela profecia na minha vida, voltei, procurei Dom Alberto, Dom Alberto falou assim: olha, fique tranquilo. Independente de qualquer coisa, eu vou te ordenar a palavra aqui, porque eu vejo o Espírito Santo em você, você tem um bom sobrenatural que te acompanha, você nem tem noção do que o nosso Senhor Jesus vai fazer através de você. E aí mudou toda a minha história, vim, depois de um tempo fui ordenado padre, hoje eu vejo que foi de Deus a não ordenar padre em Rubiataba, porque hoje em Rubiataba tem o Dom aí, que eu admiro, somos amigos, mas o direção é o meu perfil, né? Tipo assim, eu sou muito social, eu sou muito festivo, gosto de dançar forró, e às vezes assim, eu teria dificuldade com ele, e hoje eu vejo assim, que Deus já me poupava de uma futura frustração, uma decepção lá na frente, que não daria certo, iria com o carisma da hoje a diocese, e hoje eu não seria tão amado, tão conhecido, tão bem cuidado como o senhor Tocantins. História linda, padre. Esse momento de choro aí, tão profundo aí, só quem passa para saber. Como o senhor disse, é mais fundo do que o fundo do poço. E eu quero dizer agora, para muitos que vão assistir esse podcast, que estão assistindo ao vivo, é o seguinte: eu agradeço a Deus que eu fui para o lugar certo. Eu fui para o seio da minha família biológica, meu pai e minha mãe, que sempre me respeitou, me amou e cuidou de mim. E eu confio foi na graça de Deus. Quantas vezes eu poderia ter ido para uma corda, para um veneno, para uma droga, para um excesso de bebida. Quer dizer, eu fui, Deus me deu a graça de ir para o lugar certo. Eu te oriento, no fundo do poço, ou que seja mais como eu já tive, nunca vai para a vida. Imagina você tirar sua própria vida, como você tem feito. E imagina a herança que você vai deixar para os seus filhos, para os seus descendentes. Meu pai suicidou. É o limite do fracasso humano tirar sua própria vida. Então, assim, eu hoje, quer dizer, eu sou orgulho da minha cidade, superação. E, né, cara, o Aderson de antes, de 28 anos atrás, é um, de Aderson de outro, quer dizer, hoje a gente é inspiração para outros jovens. Eu sou muito feliz, tenho um gratidão muito grande a João Passi, porque hoje os meus professores citam em todos os momentos da minha cidade, eu sou citado como um cara. Ele não escorrego, não diz assim, cara, que bacana que não é eu Aderson. Que bom que eu estou ajudando outros a chegar onde eu estou. E Deus tem feito através da sua verdade. A gente tem essa humildade de reconhecer isso na sua pessoa, nos seus atos, na sua fala, nas pessoas que te conhecem. E, assim, uma coisa que o senhor tocou que acontece muito também nas igrejas evangélicas, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião e ajudasse, né, muitos pastores que nos ouvem, muitos padres. Nós aqui não levantamos placas de igreja, somos interdenominacional, né? Então, assim, nossa ideia é levar uma ajuda para os homens, né? E a gente sabe que no ministério há muitas essas traições, né? Como o senhor contou um pouquinho da sua história, que às vezes a gente olha assim, mas Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu estou aqui por você, né? Mas esse próprio Jesus foi traído, né? Quem somos nós para não sermos, né? E às vezes a sociedade, ela vê a igreja católica, a igreja evangélica, que lá a gente costuma dizer que é como se fosse um santuário de santos, né? Mas na verdade ali é um hospital de doentes. Eu costumo dizer que a igreja é um hospital de doentes. São pessoas feridas que vão em busca da cura, vão em busca da força, da graça. E muitas vezes a pessoa, por não entender que lá nós não somos um santuário de santos, mas um hospital de doentes, sai ferida e não quer saber mais de igreja. Porque o irmão que eu achava que era santo, né, o pastor caiu, o padre caiu, né, houve vários casos que a gente vê de abusos nas igrejas, isso independente de ser
Credo da igreja, de igreja, né, evangélica, eles têm vários casos, até mesmo aqui no estado do Tocantins, e aí a gente é muito cobrado, muito acusado. O homem em si, como o senhor mesmo disse, né, é visto como esse cara forte, esse cara, eu costumo dizer que está com uma certa armadura, com uma certa, um cavaleiro da armadura, né, que não é atingido por nada, que só protege, mas também precisa ser protegido, também precisa ser cuidado. Como é que o senhor, assim, ao longo dessa sua caminhada, o senhor tem lidado com essas frustrações, essas traições da sua história, né? Como o senhor já contou agora há pouco mesmo, para poder conseguir superar essas. Olhar para o ser humano como Cristo olha, né? Em amor, não pelos atos, não pelo pecado que ele comete, Mas é uma oportunidade que nós temos, eu falando de mim, a parada dessa, de dizer para ele assim, hoje eu sou muito hoje, a gente próximo a gente encontra com um padre que me reprovou do seminário, né? O dia que nós nos encontramos, a primeira vez o padre foi aqui em Palmas, ele veio representando a CNBB, e de cara, e eu preciso você bater de frente, eu esperei assim, já tinha passado o tempo, e o nosso bispo naquele momento, eu tinha recém-chegado aqui em Palmas, Dom Pedro, e era aniversário do Paulo dele, dia 25 26 de janeiro, foi aniversário de ordenação sacerdotal, né? Aí veio alguém da CNBB representando a CNBB, e esse padre foi o meu superior, o último superior em Goiás, que me reprovou, o padre Valdeir Goulart. Aí o que acontece? Ele, cara, foi tão impressionante que, como era janeiro, eu tinha viajado bastante, então era um evento muito grande na Casa de Maria. E nós ali, eu já de batina e tal, e fiquei esperando, aguardando começar a missa. Os padres foram chegando, o Dom Pedro já estava ali, e ele chega. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, primeira vez que eu encontrei ele depois de tudo, né? Aí eu falei assim, mas de coração, cara, o Dom Alberto, ele percebeu isso em mim, ele diz assim, padre, como que você consegue superar com muita rapidez a decepção, as traições, a maldade do outro. E eu digo, o padre Fábio de Mello sempre me ensinava isso, nos parece ele assim, eu não vou levar nem amigo e amiga para a cama, imagine inimigo, entendeu? Então, assim, eu não me comparo com o outro e não permito que o fracasso, a inveja, que quem tem inveja de você, quem deseja mal para você, de duas coisas, ou ele quer que você tem, ou ele quer estar no lugar que você está. Então, quer dizer, se ele quer aquilo, ele está para trás. Ele está embaixo, entendeu? Eu não vou me rebaixar, não vou voltar a regredir por causa de alguém que não, eu vou para frente, eu vou para o alto, meu olhar é no céu, meu olhar é para cima. Então, o que acontece? E ele chega e começamos a conversar, eu falei assim, opa, não, aí ele ficou sem graça, opa, Aderso, bom, falei assim, tudo ótimo. E ele percebeu que eu não tinha nem aí tal, começou a conversar, ele falou assim, cara, você virou padre mesmo, eu falei assim, ele disse assim, não é de ver, padre? Aí, falei assim, o Espírito Santo, na hora que pisca, né, ele falou assim, cara, você provou para mim que a gente erra, a gente falha, né? Porque eu já sei do seu trabalho aqui em Paus, fiquei sabendo. Aí começamos a pensar, falei, padre, mas no final, vamos falar de nós. Esquece o passado, cara. Mas que lindo ele ter reconhecido. Aí ele falou assim, vai ficar aqui até que dia? Vamos na nossa paróquia, né? Foi o padre do Cruz Grande, né? Falei, não, eu tenho que voltar hoje ainda para Brasília. E conversa vai, conversa vem. Todo mundo vinha interromper nossa conversa para me abraçar, né? E olha, o padre foi um dos meus chefes em Goiás, do superior, meu reitor e tal. Esse aqui é um dos culpados, tá em Tocantins e tal, né? Cara, ele foi ficando tão sem graça. Aí, assim, eu tava escrito assim, se ele tivesse segurado lá, eu não tinha vindo. Aí ele foi, aí e o povo, aí uma senhora muito conceituada, advogada aqui de Palma, ela disse assim, eu quero agradecer ao senhor pelo presente que você mandou para o Tocantins. É uma pena que não dá para quem quer. Aí ela falou assim, olha, ele é muito ungido, ele é muito querido, ele é muito amado. Aí o padre falou assim, eu já percebi aquilo, nós não temos como conversar. Ele falou assim, não, o senhor não viu nada, o senhor tem que ir para a juventude. Se o senhor for com ele no boteco, então, você não está entendendo quem que é parada dessa aqui em Palma. Cara, ele ficou sem isso, ela falou assim, olha, nós somos gratos ao Senhor, aos pais dele, ao Estado de Goiás, de ter nos enviado essa joia, que é o Padre Aderso, que tem feito a diferença na nossa igreja aqui em Palmas, sobretudo na área da juventude. Aí ele me abraçou e disse assim depois, realmente, a gente, tem hora que a gente erra, né? A gente quer, aí tal, comecei ali, abracei, falei, cara, né, que bom que hoje somos padres, irmãos do ministério, e importante que eu sei ter errado naquela época. Eu era adolescente, jovem, sem maturidade, passou, e você me ajudou aqui, e aí eu respondo pelo senhor. Eu digo que eu aproveito aquele momento para criar resistência
para mostrar que os padres, pastores não são Deus, e o meu ser padre é para Deus e não para seres humanos. A igreja é uma ponte que me leva até o Luzimangue. Mas o Luzimangue é mais importante que a ponte, porque se não fosse o Luzimangue, o paraíso não precisava da ponte. Então, quer dizer, a igreja é essa ponte, essa barca que me leva para o céu. Mas o céu é muito mais importante que a igreja, porque se não fosse o céu, não precisava da doutrina. Então, assim, eu mostro para eles que eles são limitados e que meu ser padre é de Deus e não ser humano. Padre Décio, sim, pastor Frank, tem muitas pessoas que trabalham para Deus, né? Outros trabalham com Deus, né? É verdade. Trabalhar para Deus e trabalhar com Deus é bem diferente. É bem diferente, né? Na tua visão, Padre Décio, o que leva muitos homens a não ter coragem? Eu estou falando homens que trabalham com Deus e para Deus, né? Sim. O que leva muitos homens a não ter coragem de abrir o coração para o outro? É insegurança, medo e, de certa forma, passa para o outro essa imagem de assim, não, se eu falar isso para o pastor Franco, para o bispo Manuel, eles vão entender que eu sou frágil, eu sou o cara. Então, assim, falta uma humildade tão grande eu de reconhecer que nós não somos 100%. Sim. E isso traz um mal para a humanidade tão grande, um fracasso. Por exemplo, eu falava essa semana para alguém de Goiás, uma pessoa que exerceu, foi ordenado padre aqui em Miracema. Eu estava na formatura, na ordenação dele de padre, e hoje está preso em Goiás, né? E ele não era mais padre, né? A imprensa acaba aproveitando a situação. Porque ele estava afastado da batina, só que a igreja acabou não oficializando ali e tal, porque ele não estava mais exercendo o ministério de padre. De certa forma, foi a questão da sexualidade e hoje está preso. Então, assim, aí eu conversava com uma pessoa e dizia assim, eu dizia, cara, mano, ele tem tanto tempo para buscar uma ajuda. Padre Décio, falo hoje assim, eu não estou nem aí para o povo pensa de mim. Fala de mim, não estou nem aí. Eu sei muito bem a minha responsabilidade, por isso que a minha palavra é minha palavra. Se eu falar assim, olha, eu venho aqui no podcast, eu venho. Não interessa o que vão pensar de mim, o Padre Décio que pastor, comigo não interessa. Mas assim, mas eu dei minha palavra e eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu creio assim, hoje, essas pessoas, eu oriento muito isso os padres, os pastores, seja Paulo que foi, agora falando padre, pastores, né? Eu buscaria ajuda. Por exemplo, se eu chegar a um ponto que se eu não vou falar algo normal. O celibato, a gente sabe que é algo da instituição. A Bíblia abençoa o casamento, tanto é que a Igreja Católica reconhece como sacramento o casamento. E reconhece como sacramento a ordem. Então, quer dizer, a Bíblia tem as duas realidades. Quer dizer, é bom que você esteja só para evangelizar, mas se você viver em pecado, abraçando, ele pode errar, não diz assim, mas já é transparente, vai casar e cuidar da sua família. Certo. Então, quer dizer, a igreja. Agora, eu falo assim, cara, se você não dá conta do meu celibato, eu não sou obrigado a ser padre. Hoje, Dom Pedro, que seria hoje o meu superior, mas Dom Pedro está aqui, a paróquia, a batina, e eu vou ser um leigo. Eu vou assumir um relacionamento de casamento, de família biológica, e eu vou continuar ajudando a igreja como palestrante, como ter o diácono permanente, que é um grande, os dois ministérios, que é o casamento e a ordem, né, primeiro grau. Quer dizer, hoje em Palmas são mais de 30, que trabalho espetacular que os diáconos permanentes fazem em Palmas. Exatamente. Ele na área da saúde temos o Joseval, temos advogado, temos médico aqui, que é diácono permanente. Quer dizer, o Dom Pedro, ele pensa muito nisso. A ideia dele, eu acho bacana isso, eu quero parabenizar o Dom Pedro por essa ideia, essa inspiração, se ele quer. A ideia dele é que em todas as áreas tem alguém da igreja lá em nome de Deus. Amém. Quer dizer, então na saúde temos lá um diácono permanente, no social tem um diácono Amilson, que agora inclusive é subsecretário do município, entendeu? Então assim, não é que é placa de não, ele vai levar na vida dele, no trabalho dele, a palavra de Deus em nome da igreja. Então, assim, e hoje tem o Dr. Clóvis, que é advogado, que é diácono permanente, e vários outros, assim, eu lembrei desses, mas, assim, são mais de 30, ninguém é melhor que o outro. Então, cada um tem um trabalho bacana no Conselho do Idoso, aqui em Palmas, é um diácono permanente. Então, o que acontece? Essa é a ideia. Então, hoje, para quê, cara? Eu hoje, Padre Décio, se hoje não conseguir ver 100% minha vida de padre, tipo assim, sempre falo assim, não, celibato,
a honestidade, a sexualidade. Eu, na hora, taquei minha batina, eu vou buscar um tratamento, eu vou buscar uma autoajuda, eu vou seguir minha vida. É melhor, cara, porque um dia você vai ser descoberto, um dia vai vir a máscara cai, você vai sofrer muito, você está perdendo tempo, e um dia você vai perder todo o tempo que passou e você vai sujar o nome de homens santos, como o senhor disse, que tem todas as doutrinas. Hoje eu conheço pessoas santas. Eu vou dizer apenas um. Aquele homem, ele é diferenciado. O Frei Hans da Fé Esperança. Eu chego a arrepiar. Cara, aquele cara, ele é sobrenatural. Eu nunca conheci alguém que cheirasse tanto o Espírito Santo de Deus, tanto a santidade como aquele cara. Um cara que deixou a Alemanha, pegou todo o seu patrimônio, assim, inspirado em Francisco de Assis, e transformou a Esperança. E entre tantos fatos que eu vivi com ele, eu vou muito em Guaratinguetá, São Paulo. Lá na Esperança, ele mora com os jovens em tratamento contra a depressão química. E assim, não, ele é o cara, ele é o fundador de todos, já mais de 20 países, que são mais, já chega a 200 só na Esperança e tal. Então ele é dono de toda essa ideia. Ele assim, imagina o ego, a vaidade, eu sou o cara, hoje eu sou ele tipo assim, cara. Aí o que ele faz? Ele ganha muito carro do Globo, que é a fábrica manager da Fazer Esperança. E hoje, a Fazer Esperança, mãe, ela tem capacidade para mais de 300 jovens, recuperando ali em Pedrinha, São Paulo, né? Lá do município de Guaratinguetá. Aí o que acontece? Ele mora na residência dele, o portão aberto o tempo todo, e jovens, ex-dependentes químicos e em tratamento moram com ele. Vamos pensar um nome X, mais fácil de entender. Tem 10 carros. Esse aqui é o do Frei Hans, esse aqui é do pastor Frank, esse aqui é do pastor do Bispo Manuel. Não existe isso. Os carros são da casa. E aí tem uma ordem seguinte: se eu precisei do carro, é o primeiro que vem aqui. Lá tem na parede tem a chave, 10 chaves. Então, se eu precisei da chave, é o primeiro. Não é a minha caminhonete, não. Aí, quer dizer, eu preciso ir lá, porque daqui a pouco o outro vai usar o carro, não sou eu só. Aí um dia eu estou lá na Esperança, lá, aí frente chega um carro bem surrado, bem velho, que eu não dou bola. Aí eu falei, Hans, dessa, como assim? Com tanta Hilux na garagem. Aí eu despertou aquilo, né? Aí eu descobri que essa é a pedagogia dele. E o outro, eu tive um retiro em Coroatá, no Maranhão, ele, lá é o seguinte, vamos fazer almoço? Vamos. Eu faço macarrão. O ex-dependente químico, o atual dependente químico de tratamento, faz o feijão. Ele não tem, não. Lá ninguém, não, somos irmãos. Aqui não existe o Frei maior Hans, do o que o Padre outro. Aderce, né? Que benção. Então isso é muito bacana. Né? O Hospital do Amor também cheira isso. Né? Lá não tem pastor, não tem. Não, lá não tem. Não tem líder, não tem chefe. Somos voluntários. Eu acho interessante quando o senhor fala de deixar o celibato, o senhor me corrija se eu estiver enganado, mas acho que o padre Fábio fez isso, né? Ele saiu para poder se casar, se relacionar e entregou, né? Não sei se eu estiver errado, o senhor me corrija. Hoje ainda, ele não falou isso publicamente ainda, né? Ele está em tratamento, uma depressão muito profunda, né? Mal de pânico, né? O Fábio de Melo, né? Isso. Então, assim, ele hoje está em tratamento, é uma depressão muito forte, né? Muito forte mesmo, ele mesmo se abre no coração e deixou o peito ajuda, né? Então, hoje, assim, até às vezes, de repente, ele toma uma atitude dessa, nesse momento, eu não sei o que os profissionais da saúde vai falar, né? Porque às vezes a cabeça dele está 1000 por hora, com pressão psicológica, né? E ele já assumiu como hereditária a depressão, né? A irmã dele morreu suicidada, Silvia, né? Sim. E era a pessoa mais ligada a ele. Então, hoje, assim, e há muita especulação da imprensa, né? Claro. Eu não assisti ainda, assim, se ele já falou isso, que eu acredito que mesmo se ele toma essa atitude hoje de abandonar o ministério, o sacerdotal, o celibato, eu acredito que talvez a igreja vai respeitar esse momento, eu acredito que vai oferecer como ele está em tratamento, e lá na frente, quando ele superar essa crise muito forte que ele está vivendo, eu acredito que a igreja vai decidir. Muitas pessoas tiveram filho, padres que tiveram filhos, a igreja hoje está muito rigorosa, mas se você tem filho, vai cuidar do filho, e você continua na igreja, continua sendo Deus, mas não como padre, né? Mas eu acredito assim, hoje a gente tem muitos que foram pai de família, e às vezes teve filho, e hoje são padres, né? Então, assim, porque de repente ali cabeça quente, carência, acabou se relacionando, ganhando filho, a igreja acolhe, orienta, quer dizer, primeiro, como é que eu vou ensinar os outros, eu não faço, né? No momento algum, a igreja orienta a abandonar o filho. Eu tenho uns 3 amigos padres que têm filho biológico, né? E assumiram, registrou, banca, tal, a igreja ajuda,
mas assim, ele foi um momento de fraqueza, um momento de cabeça quente, de carência, acabou vendo com determinada pessoa, aí tem a igreja orienta, passa um tempo afastado, faz um retiro no mínimo 6 meses, né? Tem tudo aquele processo de reciclagem, a igreja, não, primeiro você vai tratar, você vai descansar a cabeça com o retiro, aí são 6 meses, depois de 6 meses, calma aí, você quer continuar sendo padre? Bem, você quer deixar de ser padre, então vai cuidar, vai construir sua família biológica. Essa é a orientação da igreja. Sabe o que é interessante? Assim, vendo o caso do Padre Melo e outros pastores, outros sacerdotes no Brasil, a gente vê que ninguém está imune da depressão, da Eu ia falar agora mesmo. Né? Eu acredito que a gente tem que estar blindado pelo Espírito Santo. E nenhum sacerdote é um super-homem. E eu queria dizer assim... Isso que eu ia complementar aqui a fala de vocês, é exatamente essa, que a igreja é um hospital de doentes. Exato. E o sacerdote, ele não é super-homem, ele não está acima dos membros para achar que ele está imune, né? Teve até o caso, acho que do Marcelo Rossi também, né? Que teve uma depressão muito forte, conseguiu se recuperar. E outros pastores que a gente vai conhecendo a história, vai sabendo. Então, assim, isso é para provar para você, homem que está nos ouvindo, que mesmo nós que estamos buscando o Espírito Santo, buscando todos os dias, estamos ajudando o outro. Estamos ali tentando te ajudar a te recuperar, a se levantar, a ser forte, mas nós também temos nossos momentos de fraqueza. E eu quero aproveitar. Pode falar. E também eliminar qualquer indício de julgamento. Se o cara está passando um problema grave, a gente tem que orar por ele e não apontar o dedo. E eu quero aproveitar aqui e orar para você. E aproveitar a fala do Padre Fábio de Melo. Ele diz, em outras palavras, da seguinte forma: e eu tenho essa consciência comigo. A gente brinca, o Bonitão do Tocantins, a gente está na mídia, hoje estamos aqui inclusive no podcast, a gente tem entrevista em rádio, a gente tem, eu diria que um perfil na sociedade, né, a religião chama de carisma, que eu sou melhor que nenhum outro padre, mas eu gosto mais de rádio, mais que de TV. Então, quer dizer, eu fiz um curso de 6 meses quando era estudante, há mais de 20 anos em Goiânia, então eu tenho uma facilidade de comunicação. Eu gosto mais, eu sei o poder, a potência que é uma rádio de evangelizar, de chegar com informação, enfim. Então, assim, mas hoje eu já tive a oportunidade algumas vezes de se tornar um popstar, um artista do Tocantins, como padre, entendeu? Até alguém disse, padre, hoje, por que o senhor não investe na rede social? Um amigo meu vai falar, cara, o Norte não tem nenhum padre, não tem o padre Patrick lá em Propeba. Então eu falei assim, cara, está descoberto, cara. Aproveita o espaço que você tem esse perfil, você tem toda essa ferramenta, você é o cara, você hoje está na mídia sem trabalhar na rede social, você está com 26 mil seguidores no seu Instagram, sem você alimentar, sem se comunicar, eu nunca fiz um programa ao vivo, e você já tem tudo isso, imagina. E outra, não é seguidor, que não. Ontem mesmo eu leio o vídeo que eu postei de manhã, tem um vídeo que já está com 800 pessoas que assim rapidão já assistiram, então é pessoas que me acompanham realmente, quer saber onde que eu estou, o que eu estou fazendo. Aí eu falei, esse cara, deixa eu falar uma coisa, eu não tenho tempo. O meu ser pastor é mais importante que o meu ser artista. Aí o padre Fábio de Melo, agora falando palavras do padre Fábio de Melo, ele disse assim, ele deu uma entrevista, falou assim, nos últimos dias, que ele esqueceu que ele era padre e pastor. E acabou o artista falando mais alto. Ele falou assim, que ao invés de as pessoas aproximarem dele e pedir a benção, como pastor, pastor, o senhor me abençoa, ora por mim, padre, benção, padre. Bispo Manuel, vamos tirar uma foto. Quer dizer, pedir uma foto. Então, quer dizer, foto é problema, eu tiro foto. Não. Mas a pessoa tem que saber que o meu ser padre é mais importante que a foto. A bênção que vem de Deus através do bispo, do pastor, do líder espiritual, que seja quem for, é em nome de Deus. Eu tenho essa consciência. Deus abençoe. Tanto é que eu falo, Deus nos abençoe. Para a pessoa perceber que eu também preciso ser abençoado. Olha que legal, né? Aí, padre, benção, padre, Deus nos abençoe. Quem me conhece sabe, aí a pessoa, porque assim, às vezes nem todos entendem, mas eu tenho consciência que a pessoa está dizendo assim, Deus vai te abençoar, mas eu também preciso da bênção. Então, assim, e o padre Fábio de Melo, ele reconheceu que muitas das vezes ele acabou virando artista, isso é a palavra dele, as pessoas começaram a pedir foto, né? Hoje ele não tem privacidade mais de viajar, de chegar num shopping, de ir numa missa, entendeu? E as pessoas, quer dizer, ele não vai lá por causa espiritual, vai lá por causa do que eu falo. Claro, ele tem um dom, um carisma, que ninguém nega.
Um dia eu brinquei com ele em São Paulo, falei, padre, a música estragou muito o senhor. Fica só com as palestras de direção espiritual na Canção Nova, eu tive com ele em São Paulo, né? E ele correndo, eu abracei ele. Então, assim, porque, cara, ele tem um dom. Ali na quinta-feira de direção espiritual na Canção Nova, parece que ele estava dentro da minha casa, ali, quando eu morei no Vacor, um edifício que eu passei e tal. Ali, esse desafio de Goiás que eu disse antes, né? Então, assim, mas aí ele acabou indo para lá da música, acabou virando esse artista da Globo, da entrevista, e todos os padres e pastores que foram para esse lado fracassaram. Não tem um que eu conheço que foi para muito longe. Quer dizer, não é vingança de Deus, é para dizer assim, não, mudou o foco. Aí eu lembro da palavra de Deus, né, Paz? Pedro, enquanto o olhar era para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Na hora que ele começa a olhar para o lado, ele se afunda. Essa palavra repete na minha vida, na do Senhor, em qualquer ser humano. Se você não tiver olhar para aquele que morreu na cruz por mim e por você, você vai se afundar. Mas quando você olha, cara, ele venceu a morte, velho. Ele superou o maior fracasso da humanidade, que foi a morte. Deus foi capaz de ressuscitar dos mortos, e hoje ele ressuscita a cada manhã, não na vida sobre a vida, ele ressuscita dos sonhos, a fé em Deus. Às vezes a gente enfrenta problemas, mas eu recolho em oração e dá certo. Sim. Porque ele me renova todo dia, me dá o equilíbrio, para não entrar em depressão, para mim não decepcionar, para mim não jogar farinha no ventilador. Entendeu? Deus sabe que às vezes que eu passei em 2024, a decepção foi no início de 2024, com fake news no flutuante. E eu fui até o ponto que eu descobri quem foi, tudo aconteceu, eu entrei na justiça, entendeu? Sim, então, enfim, e a quem eu esperava me defender, acabou se unindo acreditando naquilo, sem me ouvir. Então, assim, eu não saí vingando, não saí aí falando, não. Voltei para a oração e foi o melhor ano do meu ser padre, foi 2024. Aleluia. Eu pude levar a palavra de Deus em lugares que nenhum outro padre iria. Eu pude ser fraterno, eu brinco muito assim, eu fui padre do sertão do Tocantins, não vou dizer nome, para não dizer sabe, que eu estou rebaixando a cidade, mas um lugar bem distante, que nem carro pequeno às vezes não vai lá. Eu tive uma caminhonete emprestada e fiz assim, cara, em 3 dias, caramba, foi um lugar muito difícil de acesso, Tocantins. Eu rezei missa lá, foi muito bacana. Eu levei a palavra de Deus, levei a alegria de Deus. E a Fernando de Noronha, que é o lugar mais cheio do mundo. Eu fiquei lá 5 dias, celebrei missa lá, pude animar aquela comunidade da ilha de Fernando de Noronha. Quer dizer, sem R$1 no bolso, sem nenhuma renda da instituição. Mas Deus me honrou através das pessoas e nunca faltou R$1 no meu bolso. Agora, padre, eu preciso contar um testemunho aqui ao vivo acerca do senhor. Antes de terminar, só falta 11 minutos ali, ó. Eu tenho um grande amigo meu lá na região sul de Palmas, que ele estava em uma festa, acho que era o aniversário do amigo dele, e o senhor estava. E esse dia foi o dia que ele estava muito destruído, porque ele descobriu uma decepção da família dele muito grande. E o amigo dele convidou ele para essa festa. Ele falou, não vou não, eu estou destruído. Não, vamos. Chegou lá, você estava dançando. Aí ele falou, e ele é evangélico, ele falou, como é que pode um padre dançando? Aí o senhor saiu de lá e foi dar um abraço nele. Ele falou, ô meu filho, tudo bem? Aquele abraço, ele falou assim, pastor Manuel, para mim, foi como se eu estivesse dentro de uma igreja. O abraço daquele homem me curou, me sarou. Eu voltei para casa, chamei minha família e liberei perdão para minha esposa. Então, pai, às vezes Deus se manifesta nos lugares mais inusitados. Com certeza. E eu digo isso, Bispo Manuel, e para você, pastor Frank, e você que nos acompanha. Eu sou padre 24 horas. Não é porque estou no boteco, tanto é que tem 18 anos, muito não sabe disso, né? Tem 18 anos que eu não bebo nada que tem álcool. Nada, nem vinho. Somente lá na missa, mas lá não é vinho, mas é corpo, é sangue de Cristo consagrado, e a quantidade é muito pequena. Então, quer dizer, porque já aconteceu vários fatos como esse. Imagine eu na Grovado, 3 da manhã dançando forró, num lugar totalmente profano. Alguém disse, mas tu é padre mesmo, cantou Murilo Muriel na época, padre 10 tal, fui no palco, mas tu é padre. Aí dissesse pra mim, eu queria marcar com você, eu preciso falar com você, você já não tá falando comigo? E aí, eu falei assim, não, mas aí eu arrastei ele pro escuro ali, num lugar mais longe
do som, da música, aí ele começou a chorar. Aí eu falei, cara, eu preciso sair desse mundo das drogas, velho. Eu falei assim, eu posso fazer oração contigo? Ele falou assim, você faz? Eu falei, faço, aí. Aqui nesse lugar aqui. Aí comecei a orar com ele, ele só chorava, ele levou a mão no bolso, ele tirou a mão cheia de pedra de crack. Eu não era conhecido, cara. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não tinha O que eu faço com isso? Eu tinha um treino do classe só, viu? Aí eu peguei, recebi aquele coisa no meu bolso, e ele chorava. E eu saí dali, fui no banheiro, dei descarga naquele produto, né? Cara, eu fiquei morrendo de medo, cara, que louco. Imagina se a polícia me enfiar questão no bolso, aí eu bato. Aí vem o julgamento, por exemplo. É verdade. Você imagina, eu poderia falar, não, o padre saiu escuro com um rapazinho novo, quer dizer, abusando com a homossexual, estava praticando homossexualismo. Quer dizer, o padre estava com uma bolsa cheia de crack, o padre estava num lugar profano. Aí eu peguei um guardanapo e disse, você quer sair amanhã, você vai nesse endereço, vai falar com a Mariana, que é responsável por esperar no escritório, e o resto deixa com nós. Porque você não vai nada. Aí no pouco tempo, Dom Alberto vai na Esperança, né? Eu ia, ele foi. Aí alguém Dom Alberto chorou tanto. Foi na época que ele jogava muito aqui, né? E ninguém me conhecia, até assim, querendo que o Dom Alberto me conhecesse, me proibisse andar em baile e tal. Aí eu quero assim, escuta, cadê aquele padre e tal? Me trouxe para aquele padre, aquele lugar. Aí o jovem conta para o bispo a experiência que nós tínhamos vivido naquele lugar. Então, assim, teve um dia também, eu era padre da Cruz Grande, e lá sempre tinha festa na Célia, em frente à igreja, chama restaurante Célia Bar. E eu tava lá dançando, tal, ali, tinha um show vivo. Aí o cara disse pra mim assim, cara, eu queria conversar contigo. Eu falei, vamos conversar, ué. Eu falei, você tá de quê? Você tá de carro? Quando eu tô de moto. Eu falei, bora com a sua moto, hein? A gente vai pra lá porque é mais tranquilo. Aí nós começamos a conversar. Ele tava, foi uma experiência de traição na família. E eles, padre, minha mãe, mulher não merece isso. E começou a chorar e contar a experiência que ele tava vendo. E eu falei pra ele assim, olha, vamos fazer uma oração nós dois juntos? Você tem esse propósito, você quer sair dessa vida, eu vou orar para que Deus te dê força. No final da oração, você acredita? Ele leva a mão aqui, cara, eu nunca tinha pego um revólver. Ele leva a mão aqui na cintura, pega um 38 brilhante, carregado, seu. O senhor fica assim, 38? Como assim, cara? Ele disse, não, é porque a minha ideia era encher a cara aqui, e na volta, dar um tiro na cabeça e dizer que era um acidente. Daí, porque eu não queria mais essa vida, eu não quero mais essa vida para mim. Aí, quer dizer, eu fiquei com o revólver, ele, né, levei para casa, eu peguei o telefone dele, tá, no outro dia liguei para ele assim, vem aqui para chorar novamente, eu devolvi a arma, vou ficar feliz com a família, entendeu? Então, assim, eu sou muito experiente e ninguém sabe quem me vê dançando, brincando, porque sabe que esse cara é desequilibrado, esse cara tá bêbado, esse cara é... Então, assim, eu não posso... As suas histórias me lembram muito de Jesus, porque quando o senhor fala que sai de manhã e volta para casa 3 dias depois, diz que ele não tinha onde encostar a cabeça, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde dormir, não tinha bolso, né? E assim está o senhor na sua missão, muito linda, me emociona, eu estou aqui calado, segurando o choro, porque me emociona muito, principalmente o fato do senhor falar de ter sido reconhecido e honrado diante dos homens, daqueles que te rejeitaram, assim como ele também foi rejeitado. E por último, que Cristo nos ensina, né, que os sãos não precisam de médicos, são os doentes, e o Senhor está onde eles estão. E assim, muitas vezes como evangélico, a gente critica muito a Igreja Católica, ou ouve muito, eu evito muito falar, eu sou muito como o senhor também, eu costumo dizer que se Pedro e João Batista tivessem um filho, esse filho seria eu, porque eu não tenho muitas tapas na língua, minha esposa às vezes fica me beliscando, me cutucando, me chutando por baixo da mesa, mas é lindo, sabe? Assim, eu conheci o senhor, não sei se o senhor vai lembrar, em 2009, quando eu estava concursado lá como financeiro do João Beltrão. Não lembrava. Foi de lá que eu conheci o senhor e assim... A escola de padre. Se eu exatamente, se eu tinha recém começado seu ministério, e aí o senhor visitava muito lá a escola. E eu olhava pro senhor assim e falava assim, mas que padre doidão, esse padre é dos meus. Eu nunca fui fã de padre, porque a gente sempre tive aquela rejeição, até Deus me curando e mostrando que não é placa de igreja, que é aquela cultura, isso, de que a gente... parece que nós estamos em reinos diferentes, somos inimigos. E Deus tem quebrado muito isso na minha vida, assim, ao longo dos anos, principalmente eu, não sei se é do conhecimento do senhor, mas eu por muito tempo fugi do pastoreio, sempre trabalhei com crianças e adolescentes, como líder, como ajudante, como auxiliar, desde os 4 anos de idade, eu sou do Ministério Infantil.
ajudando, auxiliando, e quando tive a idade que pude assumir, sempre assumi cargo de liderança, lidando com crianças, jovens e adolescentes, até adolescentes, jovens até os 18 anos. E, assim, é impressionante o quanto que Deus tem me moldado, e eu, todo o tempo eu falava, não, eu não quero, porque é só um cargo, eu não quero esse título, eu não quero essa patente, eu não quero essa responsabilidade, porque para mim, eu quero ser pastor, bispo, apóstolo, não tem meu negócio é fazer as coisas para ele, por ele, né? Já aconteceu. Independente de título, de cargo, o pastor, não, é o Frank, é o tio Frank, eu sou conhecido como tio Frank, é o tio Frank, pronto, acabou. Tem hoje aí marmanjos aí que me passam, ô tio Frank, vem, me abraça, né? Vocês olham assim e falam, tio Frank, advogado aí e tal, os caras de paletó de terno, e esses marmanjão chegando chamando de tio Frank. Mas para mim não tem preço que paga. E eu fui ordenado a pastor em outubro do ano passado, né? Nós tivemos a congresso na nossa igreja, e aí Deus falou, não, agora é a hora, né? Agora você vai ser ordenado pastor, é chegado o seu momento, mas Deus tem me mostrado exatamente isso, que nós somos e temos que ser a imagem e semelhança dele, né? Temos que buscar cada vez mais fazer aquilo que ele nos ensinou. E eu vejo isso no Senhor. Eu sempre admirei o Senhor desde 2009, quando eu conheci lá, e o Senhor foi um dos que me ajudou muito nessa quebrança, nessa quebrar essa cultura, né, de rivalidade, de catolicismo, crente, evangélico. Não, nós somos todos um só corpo, né? Nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos para o mesmo reino. E é uma honra receber o Senhor aqui e ver quantas histórias lindas eu, como diz Jó, eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É uma honra poder receber o Senhor aqui, poder se emocionar com a tua história, com a tua experiência de vida, e dizer para o Senhor que as portas aqui estão abertas para o Senhor todas as vezes que o Senhor quiser vir. É, poder ficar o dia todo aqui falando com o Senhor, ouvindo as suas histórias, os seus testemunhos, e dizer que o Senhor não pare, né? Que essa força seja renovada a cada dia. Eu passei a amar o Senhor, a orar pelo Senhor, para que quando a gente aprende que você está numa posição, uma camisa que nós mandamos fazer, eu e minha esposa, Marcos 10:43, né? Aquele que quer ser primeiro que sirva, né? Então a gente assumiu o pastoreio com essa missão de sermos servos. E o servir é orar pelo Senhor, é orar pela sua vida, pelo seu ministério. O Senhor continue resgatando esses jovens. Eu acredito que eles não são o futuro da nossa geração, eles são o presente. Hoje nós criamos um nome para o nosso Ministério de Adolescentes, né, Bispo? Esse ano de 2025, Sky Teens, né, que são adolescentes para o céu, adolescentes do céu. E é para lá que nós vamos mandar eles. Eles não são, como muitos pais dizem, filhos criados para o mundo. Esse mundo está jaz no maligno, esse mundo está perdido. Eles são dos céus e para lá eles vão voltar. E é isso que a gente tem trabalhado. A gente tem um encontro com Deus, a gente tem o encontro com Deus de adolescente na nossa igreja. Eu gostaria de convidar o senhor para participar com a gente. Se o senhor tiver um tempinho na sua agenda, a gente vai avisá-lo com antecedência. Agora em maio, dia 31 de maio, nós temos a virada da adoração, onde cada igreja assume 1 hora de louvor e adoração. É só louvor e adoração. Se o senhor quiser levar sua igreja, seu ministério de louvor, de dança, para congregar com a gente, para mostrar. Lá nós temos igrejas de dentro do Tocantins, de fora do Tocantins, são vários ministérios, é internacional, como eu falei para o senhor. Isso a gente já está colocando em prática. Começamos ano passado, começamos em novembro, a primeira virada da adoração. Nós tivemos ali das 6 horas da tarde até as 2 horas da manhã, ininterruptamente, com peça teatral, com músicas, com canto, com adoração, com profecias. E seria uma honra receber o senhor lá junto com a gente, para mostrar para eles, até mesmo para os cristãos, para os crentes, para os evangélicos, que nós somos um só povo, nós temos um só Deus, e que seria uma honra receber o senhor lá. Não vai dar certo, vamos organizar. Também nos colocamos à disposição para estar junto com o senhor também lá na sua igreja. Pode nos convidar, fazendo trabalho social, a gente levar os nossos adolescentes lá. Hoje nós estamos aí com mais de 30 adolescentes fixos, né? O último encontro nosso, nós tivemos 60 adolescentes, 18 se batizaram. E assim, eu vou parar de falar, porque senão eu agradeço demais o convite, e eu só venho onde eu me sinto à vontade, que eu sou respeitado, eu sou amado, eu sou acolhido. A gente é muito convidado, né? Às vezes, como diz, demorou muito, que é a questão da agenda, né? Mas não por vontade de estar aqui, porque aqui eu me sinto em casa, amado, respeitado, acolhido, eu me sinto essa presença do Espírito Santo em nós, e é isso, porque
Eu quero terminar dizendo assim, primeiro, convidar, né, você que nos acompanha, é muito fácil, se quiser falar com o Paradez. É 63992148009, é nosso WhatsApp, ou ir pessoalmente lá em casa, conhecer o nosso projeto, pastor Luiz Manuel já foi. Eu quero terminar dizendo assim, ó, não tenha medo do outro. Porque quem tem medo do outro é que não tem segurança em si mesmo, não sabe o que Deus é capaz de fazer em nós, através de nós. E é assim, porque aí eu lembro de Cristo. Quer dizer, se alguém estava lá dentro da sepultura, foi capaz de voltar à vida, imagina nós que ainda estamos respirando. Então, eu não tenho medo do outro, não preocupo com o outro. Eu digo que eu lembro agora de Francisco de Assis. Ontem eu ouvi essa frase de alguém que conversava comigo num lugar tão descontraído. Francisco de Assis, entre tantas frases dele, eu me lembro de uma agora. A minha vida, a nossa vida pode ser o único evangelho que o outro possa ler. Entendeu? Então, assim, eu acho que esquece. Muitas das vezes as pessoas não vão à igreja para ouvir a palavra com o pastor Franco, com o Luiz Manuel, com o padre Adércio, com você que nos acompanha, mas ele está lá no restaurante, está lá num baile, precisando de um abraço. E lá você vai ser luz, vai ser referência, você vai ser sinal de Deus, você vai conquistar ele aí até Deus. Entendeu? Assim, então, se cuida. A sua vida pode ser o único evangelho, a única parte do evangelho que o irmão possa ler, possa ter acesso. Depois, eu quero terminar dizendo assim, que eu não preocupo com a diversidade religiosa, eu preocupo com a quantidade de gente sem Deus. Então, pode ter 1000 religiões, eu tenho experiência de fé na igreja católica e sou muito feliz como padre católico, apostólico romano. E se eu fiz experiência de Deus na igreja católica, Deus ele não é parede, ele não está entre quatro paredes, ele é universal, ele é onipresente, ele é onisciente, quer dizer, você fez na igreja evangélica, pastor, enfim. O importante é Deus. E porque quem tem a presença do Espírito Santo vai sentir a necessidade de congregar, de conviver em comunidade, porque o Espírito, Deus nos ensina, Pai, Filho e Espírito Santo, é comunhão, é unidade. Então, quer dizer, quem é de Deus vai sentir a necessidade de estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Não interessa na igreja o pastor, a igreja do padre, não, porque na verdade não é nossa igreja, é a igreja de Deus. É o de Jesus que pagou o preço por nós. Então, deixa essa mensagem para você, muita paz, muita alegria. Não tenha vergonha de onde você veio, não tenha vergonha de quem você é, não tenha vergonha que você é único, você é escolhido de Deus. Deus é capaz de morrer de novo com você, como Jesus morreu. Padre, eu queria que você fizesse uma oração pelos nossos net espectadores. Vamos dar as mãos, Olha, sinal de comunhão, de respeito. dizem que aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Né? Verdade, isso é verdade. E o que nos une, sobretudo, é o sangue de Cristo, é a graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos, nós usamos, Senhor. Por tantas pessoas que vai ter acesso a essa matéria, esse processo, que às vezes vai assistir depois. Em nome de Jesus, chega até a sua casa, a sua vida transforma, liberta, Senhor, de toda depressão, de todo mal, de toda insegurança. Que eles possam vir chorar, Senhor. Um dia eu fui lá na escola de Jesus, aos pés de Jesus, aos pés de Deus, pela força do Espírito Santo. Nós abençoamos, Senhor, todos que vão ter acesso a essa rede social, a essa matéria, a esse podcast, assim como aqueles que nos confiaram em oração às suas vidas. Nós oramos e abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas, a nossa e a sua também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da paz e alegria. Obrigado, pastor Décio, por essa Meu amado irmão, por essa oportunidade ímpar. E, como eu disse, a casa é sua, venha sempre que precisar. E vamos nos aproximar mais, alinhar esses projetos sociais. Conte com a gente está aí à frente dos adolescentes da nossa igreja, mas estamos nos projetos sociais, em tudo que o senhor precisar. Nós queremos levar isso que o senhor já tem levado, Cristo às pessoas. E quando tiver, eu deixo aqui ao vivo hoje eu moro e sou presidente do Instituto Kennedy, é uma instituição filantrópica, e quem sabe o pastor Saulo, a gente faz parte do Abala, né, Internacional Abala aqui do Tocantins, e muitos têm usado assim, lá no meu aniversário, por exemplo, não é que a gente nega a nossa fé, mas a gente respeita do outro. Sim. Então, assim, nós oramos na igreja, oramos em onde quiser, mas lá em casa, no dia do aniversário, a gente só confraterniza junto em respeito à diversidade religiosa que a gente tem naquele dia. E lá, nossa casa é um centro de acolhimento de jovens universitários, e hoje a gente tem um galpão muito grande. Nós temos aí uns 70 jogos de mesa, um som para 5.000 pessoas. Toda a estrutura hoje lá está à disposição de qualquer igreja, de qualquer
associação. Padre, eu queria passar um domingo, um encontro, lá tem a nossa energia solar, nosso, porque não vai ter despesa nenhuma. Entendeu? A gente tem toda a estrutura lá. Tem um banheiro lá, são 12 banheiros feminino e masculino no granito. Então está lá à disposição. É logo depois do Machado, fica apenas 11 quilômetros. O Bispo Manuel já esteve lá com a gente. Então a gente fez agora, por fim, um galpão muito grande. A telha térmica, não faz nem calor. Então está lá à disposição. Né, para dormir, a gente só tem 18 camas, a gente vai mais 8 suítes agora. A gente vai poder, muito em breve, poder acolher para dormir. Mas para passar o dia, para dormir em barraca, ela tem bastante espaço. Bom saber disso. Nós seremos usuários frequentes lá agora. Obrigado, Padre. Sem palavras para expressar nossa gratidão. Você que ficou até agora conosco, espero que possa ter sido tão enriquecedor para você como foi para nós. O Bispo Manuel vai fazer uma palavra de despedida aí. Amém. E encontramos você no nosso próximo podcast. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. Amém. 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 Padre Décio.